Hora da Juliana Rosa, aqui no Expresso Band News, para a gente falar de economia. Vamos falar especificamente, para começar a nossa conversa, Ju, sobre produção industrial, que encerrou 2024 com alta de 3%, mas foram várias quedas aí nos últimos meses, né? Explica para a gente esse contexto. Muito bem-vinda, primeiro. Pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, meio né? cheio, sempre. Sempre, né? Boa tarde, Andressa, Leine. Boa tarde. Boa tarde para você que está aqui com a gente. Mas o copo é meio cheio mesmo, porque a produção da indústria brasileira, desde 2010, não crescia tanto. Tirando o ano de 2021, que é sempre excluído aí dessas comparações, porque subiu muito depois do tombo de 2020 na pandemia. Então, tirando essa recuperação pós-pandemia, desde 2010 que a indústria não crescia tanto. No ano passado, aliás, no ano anterior, 2023, o crescimento tinha sido perto de zero. Então, a indústria ter crescido mais de 3% no ano de 2024 é um desempenho altamente favorável. E, olhando por dentro também, é uma recuperação que é bastante espalhada. Não teve uma recuperação em 2023 que foi muito pontual da indústria de mineração, da indústria de petróleo, mas agora a gente vê que a recuperação ela é bastante disseminada. Veículos, produtos da indústria eletrodomésticos, produtos, alimentos industriais, produtos ligados a investimentos, que são máquinas e equipamentos, mostrando também o investimento das empresas para poder modernizar a produção. Então, foi um resultado bastante espalhado aí de forma favorável. Agora, como a Andressa estava falando, no finalzinho do ano, assim como outros indicadores vêm mostrando, a produção da indústria cai. Houve uma queda aqui, segundo o IBGE, em dezembro, na comparação com o mês de novembro, de 0,3%. E é até uma queda pequena em relação ao que se esperava. Só que já foram 3 meses seguidos de queda ali no final do ano e pode estar apontando já uma economia que vai se enfraquecendo diante de uma perda do poder de compra, que foi o que sustentou a economia em 2024, desemprego baixo, poder de consumo, crédito também, o crescimento do crédito, e agora a indústria, principalmente, a expectativa é que haja uma perda importante de crescimento, depois de crescer então 3,1%, a previsão média aí para a indústria esse ano é de crescimento em torno de 1,8%. Vamos ver qual é a expectativa do pessoal da Tendências Consultoria. Vou chamar agora para participar ao vivo aqui com a gente o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências. Silvio, sempre um prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui na Band News. Estou falando aí que a perspectiva de uma indústria que desacelere, a gente sabe que a indústria depende muito de crédito, acaba sofrendo mais com esse juro alto do que outros setores da economia. Queria trazer a tua visão. Falei aí que a previsão média era de uma desaceleração para casa de 1,8%. Como é que vocês estão olhando a produção da indústria a partir desses dados divulgados hoje pelo IBGE? Seja bem-vindo mais uma vez. Todos, é sempre um prazer falar com vocês, participar das conversas sobre economia. De fato, a indústria teve um desempenho bom no ano de 2024, com alguns fatores, seja impulsionada pelo consumo e também pelos investimentos. O segmento de bens de capital teve uma performance muito positiva. E aí você lembrou muito bem que a indústria é um segmento que vinha sofrendo muito nos últimos anos. Claro que os problemas estruturais que têm limitado esse setor não foram superados, como sabemos. Há uma série de restrições, de dificuldades que impõem restrições a esse setor. E para esse ano de 2024, voltando à sua pergunta, nós também esperamos uma desaceleração de ritmo, embora ainda com algum crescimento adicional, pouco acima de 2% é a nossa expectativa para a produção industrial do ano. É claro que nesse ano, como você bem já lembrou, o setor se defronta com algumas questões importantes, o custo do capital está muito mais alto, e não estou falando só de taxa Selic, mas da própria estrutura a termo das taxas de juros de mercado muito pressionadas. Isso vai afetar o crédito. Ao mesmo tempo tem um ambiente de mais incertezas, de mais instabilidade, não só aqui, mas também no mundo. Isso pode eventualmente postergar algumas decisões de investimentos, e as famílias também estão com um pouco mais de dificuldades em virtude do poder de compra afetado pelo aumento da inflação. Então, de certa forma, são limitantes
E aí, olhando, né, o copo meio cheio, como vocês falaram, é um bom resultado que deixa uma percepção ainda favorável para os próximos anos, mas o copo meio vazio é que nós ainda temos muitas questões estruturais a serem equacionadas e que ainda impõem dificuldades e desafios a esse setor. Por enquanto a gente está vendo aí uma espécie de pouso suave, Silvio, que é a economia ainda ter um primeiro semestre agora com crescimento e perdendo fôlego. Eu sei que vocês estão vendo um risco, inclusive, de recessão na segunda metade do ano. Olhando aí para dólar, agora em queda, a gente sabe que Trump ainda é uma incerteza. E também olhando para a questão fiscal, essa discussão do gasto público, o quanto que esses dois fatores, acredito que principalmente possam evitar uma situação de maior fraqueza da economia brasileira esse ano. A princípio é um ano que, como você bem lembrou, né, tende a ser marcado por essa desaceleração gradual, especialmente no primeiro semestre, em virtude desse aperto grande de condições financeiras, e aí com o foco, obviamente, no controle da inflação. E olhando um pouco mais à frente para o segundo semestre, nós temos sim uma expectativa de alguma contração de PIB na margem, tanto no terceiro como no quarto trimestre. Né? Claro que tem algumas questões em aberto, e você lembrou também, né, do fator Trump, que é algo muito imprevisível, né, até onde ele vai com essas políticas sinalizadas, seja na questão tarifária e outras também, né, em termos de cortes de impostos, de desregulamentação dos setores. Então temos esse ponto de grande incerteza no exterior, e aqui no Brasil, claro que também, não é, os mercados acompanhando como que o governo, o mundo político, de forma mais ampla, lida com os nossos desafios fiscais. Né? Esse talvez seja, e vai continuar sendo, né, um tema central, não só no acompanhamento do ambiente econômico, nos impactos para variáveis de mercado, como taxa de juros, como o próprio câmbio, que pelo menos até, né, nessas primeiras semanas do ano, corrigia um pouco daquela pressão mais aguda de dezembro. Né? É claro que diante dessas questões, não só lá fora, mas aqui a incerteza fiscal, a gente tem que ter muito cuidado com essa variável. Então ela voltou, mas não se pode descartar um cenário de retomada de pressões. Né? Então, a priori, eu diria que esses pontos citados, que são muito importantes, eles não devem ser suficientes para reverter essa expectativa de uma perda de fôlego ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, diante de todo o aperto que estamos observando nas condições financeiras. Pois é, a gente vê que a meta fiscal foi cumprida, né, Silvio, mas não parece insuficiente. Quando você tem esse sentimento de insuficiência, acaba fazendo com que o dólar possa ser pressionado, enfim, atrapalha, né? Rapidamente, o quanto que o fiscal ainda pode ajudar ou atrapalhar esse ano? A questão fiscal envolve vários aspectos. Pode falar muito sobre isso, mas tentando, não é, ser mais conciso. Né? De fato, o governo cumpriu a meta, mas com algumas excepcionalidades que fazem com que, inclusive, a reação não tenha sido, né, das mais animadoras. Né? No fundo, há toda uma preocupação ainda do ponto de vista estrutural, porque foram retomadas algumas regras, né, nos últimos anos que já contrataram um aumento importante de gastos obrigatórios para os próximos anos. Né? E, no fundo, isso que preocupa vai exigir mudanças à frente. A gente sabe que essas mudanças não devem vir até as eleições do ano que vem, e nesse contexto, né, a dívida, a nossa relação dívida-PIB continuará subindo nos próximos anos. Então esse é um tema que continuará em aberto. É fato, é importante reconhecer que o governo tem feito alguns esforços no sentido de minimizar essas pressões, essas tensões mais agudas em relação ao tema, mas o fato é, né, as políticas seguidas, elas já contrataram esse aumento de gastos, já criaram todo um ambiente de insegurança em relação ao tema, e o aumento da dívida é mais um complicador que faz com que os mercados não fiquem tranquilos, né, em relação ao tema fiscal, e continuará assim por muito tempo. Tá certo. Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Prazer, Silvio. Obrigada pela tua entrevista ao vivo aqui com a gente na Band News. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.